facilitar o estudo da população, normalmente se divide por algum fator, algum critério. 3 critérios são principais, ou seja, a divisão da população por sexo, por idade e por setor econômico. Com relação ao sexo, o que se observa? Na maioria dos países nós temos um número de mulheres maior do que o número de homens. Mas por que se tem isso? Isso não se dá na questão de natalidade, de nascimento. Na maioria das vezes o número de homens e de mulheres nascidos é praticamente igual. Mas isso se dá por causa dos hábitos de vida. Vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, com a sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, o que se observa? Os trabalhos mais pesados, mais insalubres, que degradam mais a saúde da pessoa, são normalmente desenvolvidos por quem? Por homens. A maioria dos criminosos, etc., são homens. A maioria dos encarcerados são homens. Ou seja, os hábitos de vida masculinos degradam mais a saúde ou causam mais mortes do que, por exemplo, os hábitos femininos. Isso faz com que a diferença não vai se dar nos primeiros anos, ou seja, na população mais jovem. Mas normalmente essa diferença entre homens e mulheres ela aumenta basicamente a partir ali dos 20, 25, 30 anos. Todavia, o que se observa nesses últimos tempos? Primeira coisa, a evolução tecnológica. Então a gente tem uma substituição daquele trabalho braçal pelo trabalho da máquina. Então, isso faz com que, ponto 1, as mulheres agora elas podem desenvolver trabalhos que eram quase exclusivamente masculinos. 2, mesmo que esses trabalhos sejam desenvolvidos por homens, a degradação da saúde já é menor, porque a máquina hoje já faz boa parte desse trabalho. Então isso tem feito com que esteja caminhando para uma equiparação, mesmo em idades mais avançadas, mesmo a partir dos 30 anos, do número de homens e de mulheres. Um outro fator para a gente analisar também com relação ao sexo é a concentração, por exemplo, por regiões. É comum nas zonas rurais nós termos mais homens do que mulheres. Por quê? É característico que os trabalhos desenvolvidos em zona rural sejam trabalhos mais braçais, mais desenvolvidos por homens. Já em zonas urbanas há uma concentração, boa parte das vezes, maior de mulheres. Porque na zona urbana, a maior parte dos trabalhos podem ser desenvolvidos por ambos os sexos. Assim, o que se observa? Não tem restrição com relação ao tipo de trabalho, ao tipo de atividade desenvolvida. Com relação à idade, utiliza-se 3 faixas etárias. O que seria isso? Jovens, pessoas que têm de 0 até 19 anos. Adultos, pessoas que têm de 20 até 59 anos. E velhos ou idosos, pessoas que têm mais de 60 anos em diante. Bem, o que se observa? Comparando-se países desenvolvidos e países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, percebe-se que a porção, a parcela de velhos, de idosos, é maior do que, por exemplo, nos demais países. E a porção também de adultos, boa parte das vezes, é maior. Por outro lado, a quantidade de jovens já é menor. Por que há essa diferenciação? Lembram lá das teorias sobre crescimento? Lembram lá da teoria que falava que a natalidade, a partir do momento que eu tenho desenvolvimento, ela cai? Ou seja, há uma queda de natalidade nos países desenvolvidos. Essa queda de natalidade ao longo do tempo, somado também com a diminuição da mortalidade, faz com que eu tenha um aumento do número de velhos em proporção na população. Se está morrendo menos, quer dizer que também morre menos velhos, e essa população está vivendo cada vez mais, ou seja, eu tenho uma longevidade, uma expectativa de vida maior dessa população. Com o passar do tempo, o que isso provocou? Um aumento considerável do número de velhos, um aumento da proporção de número de velhos na população, uma diminuição do número de jovens. E o que está acontecendo com os adultos? Até pouco tempo, uma parte considerável desses países tinha a maior parte da população classificada como adultos. Só que esses adultos envelhecem. Então, hoje, uma parcela desses adultos já estão transitando, já estão indo para a faixa idosa. Ou seja, a tendência é que nesses países nós tenhamos um envelhecimento da população. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, principalmente nos países pobres, é muito comum a gente ver isso, essa característica em
vários países asiáticos e africanos, a gente tem uma parcela de jovens muito grande. Por que a gente tem isso? Porque a mortalidade ainda é alta, a natalidade ainda é alta. Então morrem muitos velhos, a expectativa de vida da população é baixa e há uma natalidade muito elevada. Ou seja, a maior parcela da população é de jovens e de adultos. A parcela de velhos é muito pequena. E a gente tem os países que estão na faixa intermediária. É a situação do Brasil. A gente teve uma diminuição da mortalidade, ou seja, estamos começando a ter um aumento considerável do número de velhos. A natalidade vem caindo. Nós ainda temos uma natalidade considerada alta, mas vem caindo ao longo dos anos. Isso faz com que, ou seja, até alguns anos atrás, o Brasil era considerado um país jovem, em que a quantidade de jovens era maior do que a somatória de adultos mais velhos. Isso hoje se inverteu. Se eu colocar adultos e velhos, é maior do que a quantidade de jovens. E a tendência é que, daqui a alguns anos, nós tenhamos mais adultos do que jovens e do que velhos e, posteriormente, chegar até a característica hoje dos países desenvolvidos, de ter uma parcela grande de velhos na população. Com base nessas análises, eu posso ver as pirâmides etárias. Repare, essa pirâmide que eu estou mostrando para vocês agora é a pirâmide de um país considerado pobre. Repare que a base é mais larga e o topo estreito, ou seja, a base representa jovens, o topo representa velhos e a faixa intermediária os adultos. Então tem uma quantidade grande de jovens, uma pequena parcela de velhos e um número considerável de adultos. Já essa outra pirâmide é uma pirâmide considerada de país desenvolvido. Observem que o centro da pirâmide e o topo já são bem mais largos do que, por exemplo, do país pobre. Repara que a base da pirâmide já é mais estreita. Isso é característica de quê? Envelhecimento populacional. Nessa outra imagem, dá para a gente fazer uma comparação. São duas pirâmides do Brasil, só que em períodos diferentes. Reparem como o Brasil saiu de uma estrutura, daquela característica de país pobre, de ter uma grande quantidade de jovens, com natalidade alta e mortalidade alta, para uma tendência de chegar nas características dos países desenvolvidos, que têm uma natalidade baixa e uma mortalidade baixa. E por último, nós vamos ter a estratificação da população por setor econômico. Quais são os setores econômicos? O setor primário vai ser a parte de agropecuária e extrativismo. Setor secundário, o setor industrial, de produção industrial. E setor terciário, que é a parte de comércio e serviços. Como que vai ser a divisão da população por esses setores? Com a evolução da tecnologia, está havendo uma substituição do trabalho braçal pela máquina. Ou seja, o que isso tem provocado? Qual que é o setor que mais tem sofrido com isso? A agricultura, o extrativismo. Antigamente esse trabalho era braçal. Hoje, com a mecanização da agricultura e a mecanização do setor extrativo, uma parcela dessa população tem perdido postos de trabalho. Por consequência, esse pessoal vai para onde? Eles acabam migrando, saindo desse setor e indo para os outros dois, principalmente o setor terciário. Então, quando a gente observa na sociedade a distribuição de população, o setor primário é o que concentra menos pessoas. Agora, essa população está saindo do setor primário, está indo para onde? Achava-se no primeiro momento que esse pessoal ia para o setor secundário, mas a absorção dessa população é principalmente pelo setor terciário. É normal que o setor terciário absorva. Por quê? A gente tem uma terceirização hoje do trabalho. É normal essa terceirização do trabalho. Se a gente fosse pegar uma fábrica, antigamente a gente tinha contabilidade, limpeza, segurança. Isso tudo, todos esses caras, todos esses atores eram funcionários dessa indústria, dessa fábrica. Hoje, o que essa indústria faz? Focou no principal, que é a produção, e esses serviços que não são diretamente foco são terceirizados, ou seja, contratam empresas que prestam esse serviço. Então a terceirização faz com que uma parcela, inclusive do setor secundário, vá para o setor terciário. Isso faz com que nós temos hoje o setor terciário com a maior quantidade de pessoas, o setor secundário com a quantidade intermediária e o que menos ocupa a gente hoje é o setor primário. Agora, eu falei para vocês dessa distribuição por setores, só que a gente tem de entender uma coisa. Nós temos dois conceitos
que é o de população economicamente ativa e população economicamente inativa. O que é a população economicamente ativa? É a população que está trabalhando, que está gerando renda. E o que é a população inativa? É a que não trabalha, que depende da renda da população que trabalha. Quem são as pessoas que normalmente compõem a população inativa? Jovens, crianças e velhos. Por que especificamente eles? Bem, criança, pensando de forma geral, maior parte, mesmo que a gente tenha trabalho infantil, né? No Brasil isso é inclusive ilegal, mas a maior parte das crianças não trabalha. Os jovens hoje, com essa tendência a aumentar o nível de qualificação, eles começam a trabalhar mais tarde. Então uma parcela considerável dos jovens também não estão na população ativa. E os velhos, pela própria lógica, já trabalharam, hoje eles são o quê? Aposentados. Mas vocês podem até perguntar, mas aposentado ele tem renda? Bem, uma coisa é ter renda, outra coisa é gerar renda. O cara que hoje é aposentado, ele não está gerando renda, ele está recebendo renda. Entenderam a diferença? Então, velho, aposentado, ele é população economicamente inativa. O que se observa? O envelhecimento da população, no primeiro momento, traz o quê? Uma diminuição da população economicamente inativa, já que essa galera está indo para onde? Para atividade, ou seja, são empregados, estão gerando renda, estão trabalhando. Só que, pouco tempo depois, essa população que antes era ativa começa a ir para a idade idosa, ou seja, se transformam em idosos. O que acontece? Eles se transformam em inativos. Repare que a gente tem um ciclo. Inativo, ativo, inativo novamente. No caso do Brasil, nós estamos na faixa intermediária. Hoje a gente tem uma saída considerável de jovens, né, saindo da inatividade para a atividade. E uma parcela já tem crescido consideravelmente de pessoas que saem da fase ativa para a fase inativa, ou seja, por causa do envelhecimento da população. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!